Assista a seguir na TV FAG o programa Fala Doutor. Faculdade Assis Gurgax. Há 10 anos, a faculdade que mais cresce no Paraná. Olá, está no ar o Fala Doutor, uma produção aqui da TV FAG que é um verdadeiro tira-dúvidas sobre assuntos de saúde. Hoje vamos conversar com o Dr. Marco Trindade, que é professor da FAG e médico plantonista do SEAT. Também está aqui com a gente o estudante de medicina da FAG, Alan Freimiller. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Para começar, eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse para a gente o que é o atendimento de urgência. O atendimento de urgência é um conceito, né? Principalmente aquilo que nós chamamos de atendimento pré-hospitalar. É um conceito que é mais ou menos recente, vindo da América do Norte, Europa, e graças a Deus se instalando já há alguns anos aqui no Brasil, de que é necessário você atender alguém dentro de um determinado período de tempo mais breve possível para você conseguir minimizar os efeitos do trauma sofrido por essa pessoa. De qualquer que seja a natureza do trauma, um acidente automobilístico, um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, por lâminas, uma queda, enfim. O paciente, a vítima, né, como nós dizemos sempre, quanto mais rapidamente for atendido dessa primeira hora, dentro dessa primeira hora chamada a hora de ouro, ele terá uma resposta provavelmente melhor e com menos consequências na sua vida depois. Então, aconteceu um acidente, por exemplo, em casa, no trabalho, qual a primeira atitude a tomar, doutor? A primeira atitude é, primeiro, você pensar se você sabe atender aquela situação ou não. Se você tem algum conhecimento para atender ou não, né? Nós temos, a parte dessas atividades que a gente falou aqui, que você mencionou, nós temos um projeto, um programa de treinamento de leigos que se chama Pensar e Agir. Então, o programa Pensar e Agir diz o seguinte: você tem que pensar antes de agir e não pode agir sem pensar. Muitas pessoas tentam fazer um atendimento intempestivo, rápido, seja no futebol, alguém cai, torce um tornozelo, vamos colocar o nervo no lugar, vai lá e puxa, faz alguma coisa. Totalmente inadequada. Se você não sabe, não faça. Não coloque a mão na pessoa, chame socorro, chame alguém que entenda mais que você. Se você sabe, se você tem algumas noções, como é o caso até dos acadêmicos de medicina, já que receberam algumas noções já dentro das primeiras 2 semanas de curso conosco, com o Dr. Vitor, colega nosso também lá do SEAT, demos a ele já algumas orientações sobre alguns atendimentos que são comuns no dia a dia. Mas o importante é isso, saber o que fazer e, se souber, tentar fazer o melhor possível. Só comentando em cima disso que o professor falou, é importante ressaltar também quando a gente entra no curso, às vezes espera-se bastante da gente, como aluno e como aluno de medicina principalmente. E mais importante do que saber tratar da pessoa ali que aconteceu o acidente, é chamar alguém que realmente conhece e entende, como o professor falou, que a gente às vezes não sabe e não adianta querer dar uma de herói ali para poder atender a pessoa se você não é especialista nessa área. Então é muito melhor e mais prático e mais aconselhável também ligar para o especialista, no caso médico, plantonista ou quem trabalha no SEAT ou no SAMU se for um caso de acidente. É bacana lembrar quem está em casa que tem que ter alguém especializado ou até tem cursos para as pessoas que estão interessadas, né, doutor? Exatamente. E qual a atitude mais correta quando o acidente acontece em casa, por exemplo? Uma criança se machuca, um idoso? Infelizmente, os acidentes domésticos são muito frequentes, né? E aí nós chamamos a atenção para uma palavra-chave que nós usamos muito no nosso dia a dia, principalmente nesses 10 anos aí de atividade no SEAT, que é chamado prevenção. É comum as pessoas dizerem, acidentes acontecem. Acidentes normalmente não acontecem. Eles são provocados. Normalmente há uma série de fatores que as pessoas esqueceram de ver antes e que acabam resultando no acidente. Então, alguém conta para você, para o Alan, para mim, que um parente foi trocar uma lâmpada, está em coma na UTI porque bateu a cabeça. Aí você vai investigar a história como é. A pessoa estava no churrasco, na beira de uma piscina, por exemplo, com os amigos. Aí ele pegou uma dessas mesas brancas de plástico que tem lá na churrascada
e foi subir em cima de uma mesa daquela, ou até colocou uma cadeira em cima da mesa para trocar uma lâmpada. Lógico que ainda estava molhado, aí a mesa vai para lá, a cadeira para cá, e ele vai para o chão e sofre um trauma na coluna cervical e está em coma no hospital. Não é? Quer dizer, não aconteceu por acontecer. Foram criadas várias situações para aquilo acontecer. Então a primeira coisa que a gente avisa mães, pais, responsáveis por crianças, professores de escola, de creches, é fazer a prevenção. Não deixar objetos perigosos na frente de crianças, perto de crianças, ao alcance de crianças. Se você trabalha numa escolinha, alguma coisa, evite deixar essas crianças sem cuidado de alguém responsável. Dentro da casa, medicamentos, produtos químicos, produtos de limpeza. A cozinha da nossa casa é um lugar perigosíssimo, o banheiro é um lugar perigosíssimo. A lavanderia com produtos químicos de limpeza. Máquina de secar e de lavar roupa são perigosas, aquelas que têm a entrada pela frente. Uma criança pode ir com o irmãozinho menor, colocar dentro de uma máquina e ligar uma máquina. Por incrível que pareça, todas essas situações acontecem. Tudo isso acontece, não é? Então, prevenção é a primeira coisa. Depois, aconteceu aquele infortúnio, aquela tragédia, aquele acidente, aquele inesperado. Então, nós temos que saber. Então, aí a população precisa saber os números das emergências em Cascavel. Isso é muito importante, né? Manter um lugar visível, informar quem está em casa. Exatamente, saber o 193 do SEAT, o 192 do SAMU e ligar. Se for um caso clínico, uma doença, alguém está passando mal, isso é o SAMU. Se sofrer um trauma, um acidente e tal, é o SEAT 193. É importante saber isso também para não ligar para o lugar errado, ficar incomodando. E para não perder tempo. Não perder tempo, né? No caso de perder tempo, até a gente aprendeu isso nas primeiras semanas, até que é muito importante quando alguém se acidenta ou sofre algum tipo de traumatismo, que a gente às vezes perde muito tempo dando informação para o médico ou falando coisas que na hora não são tão importantes assim. E para o profissional é importante ter quanto menos tempo para agir, melhor, entendeu? Porque vai poder salvar a vida da pessoa, às vezes por questão de segundos ou minutos, e vai poder ajudar da melhor maneira possível. Nesse caso, doutor, explica pra gente quais seriam as informações necessárias no telefone. Vamos ilustrar até com um caso que eu atendi alguns dias atrás e que muitas vezes aparece até na mídia, as pessoas ficam até emocionadas quando passa na televisão isso. O caso de uma criança que estava numa situação que nós chamamos de obstrução de via aérea, que em linguagem popular significa engasgou. Aspirou, estava mamando e aspirou o leite, quer dizer, o leitinho, em vez de ir para o estômago, né, ele foi para as vias aéreas, para os pulmões. Essa criança ficou engasgada, asfixiada. Então, nesse mesmo momento que essa pessoa ligou para o SEAT, ligou para nós, e nós, por telefone, fomos dando a orientação sobre como proceder essa desobstrução, ao mesmo tempo que uma ambulância estava se deslocando para o local. Infelizmente, o pai era uma pessoa calma, tranquila, ele ouvia, transmitia informação para a mãe, e houve um bom resultado. Felizmente, logo a gente ouviu a criança chorando por telefone. Então, o importante é assim, ligar para o socorro, manter-se calmo a despeito da situação, saber que se você estiver apavorado, gritando, falando sem parar, você não vai conseguir transmitir aquilo que precisa. E o profissional do outro lado não vai conseguir te orientar também. Você está, nesse momento, você tem que confiar totalmente na equipe, quer seja o médico do SEAT, o telefonista do Corpo de Bombeiros do SEAT que atende, que também tem noções muito boas, né, de como proceder, e passar a informação e não questionar o que está sendo perguntado. Muitas pessoas, às vezes nós estamos fazendo perguntas, mas vocês não vêm atender? Venham logo, que a pessoa... Calma, alguém já está indo atender, e alguém vai continuar na linha fazendo perguntas para você. Até porque o SEAT tem um tempo certo de chegar no tal local. O nosso tempo é, de um modo geral, o mais rápido, do modo mais seguro possível. Nós também não saímos atravessando sinal vermelho, nada disso. Nós temos que ir com rapidez, mas com segurança também. Isso é que é importante as pessoas saberem, né? Uma outra dúvida que muita gente tem em casa, doutor, é manter esse kit de primeiros socorros, que já tinha nos carros uma vez, tinha nas casas. Isso realmente traz alguma segurança para quem está em casa? Ajuda ou atrapalha? O kit de primeiros socorros, aquele kit que o governo federal instituiu como obrigação para os motoristas, foi com perdão da palavra, uma das maiores palhaçadas que esse país já presenciou, né? Serviu provavelmente para alguém levar algum dinheiro ou alguma vantagem por fora, isso não há dúvida. Então precisava lá de uma tesourinha de ponta romba, como essa de escolinha, gaze,
eu não me lembro nem mais, que não dá nem